Oi, meu nome é Guilherme. É, Eu e meu grupo, composto por Bernardo, Micael e Leonardo, estamos fazendo um trabalho sobre. Eu e Micael iremos apresentar sobre o circuito oscilador de áudio com CI 555, orientado pelo nosso professor Gustavo Lima. Inicialmente, o objetivo do circuito visa, através do componente 555, gerar ondas sonoras com um alto-falante de solenoide simples. As aplicações são variadas, podem ser instrumentos eletrônicos ou podem simplesmente gerar sinais sonoros, que podem ser utilizados para diversos cálculos. O diferencial, porém, é que ele é capaz de produzir ondas sonoras mesmo sendo alimentado por uma fonte de corrente contínua. Para entender primeiramente o porquê do CI 555, temos que entender como funciona um alto-falante simples. De forma resumida, este componente possui duas partes principais: um ímã qualquer e uma bobina presa a uma membrana chamada de cone. Quando a corrente elétrica passa pela bobina, a mesma gera um campo magnético, sendo atraída imediatamente pelo ímã comum, consequentemente puxando a membrana. Em seguida, muda-se o sentido da corrente, o que faz a bobina ser repelida. Ao repetir essa variação de corrente, a membrana passa a vibrar, o que comprime e descomprime o ar, gerando a onda mecânica que somos capazes de escutar. A partir daí, pode-se fazer algumas suposições. Uma delas é que o alto-falante não funcionaria com uma corrente contínua, já que a única variação do campo magnético ocorre por um curto intervalo, e a bobina passa a ser apenas um condutor. Assim, o ideal seria utilizar uma corrente alternada. Entretanto, é possível sim gerar som com corrente contínua. Através de pulso de tensão, podemos replicar o efeito de oscilação do campo magnético e assim gerar o som. Para gerar os pulsos, usamos o versátil circuito integrado 555 em seu modo astável, ou seja, o modo onde gera um trem de pulsos elétricos através do carregamento e descarregamento de um capacitor 0,1 microfarad. A frequência dos pulsos é controlada pelo tempo de duração da descarga do capacitor, que é feito através de um potenciômetro de 100 ohms. Outro potenciômetro poderia ser utilizado para controle do tempo de carregamento, porém foi optado por colocar uma resistência fixa para não haver muitas complicações. Através desse potenciômetro, podemos controlar sua altura, ou seja, o quão grave ou agudo ele pode ser. Além disso, outra resistência fixa foi colocada na sua saída, pino 3, para controlar sua intensidade. Aqui vocês podem ver os principais componentes que a gente utilizou na montagem prática do nosso circuito. Um capacitor de 0,1 microfarad, um potenciômetro de 100 ohms para controlar o tempo alto, o circuito integrado 555, a mãe basicamente do nosso circuito, a alimentação feita por uma bateria de 9 volts, um resistor de 10 ohms controlando o tempo baixo, um resistor de 100 ohms controlando o volume e por fim o alto-falante de 1 ohm. Aqui também vocês podem ver o projeto elaborado no Tinkercad. Existem algumas peças a mais, mas elas não foram relevantes durante a montagem na prática. Agora chegou a hora de apresentar os resultados. O nosso projeto foi feito na prática, sob a orientação do professor Gustavo Fernandes de Lima. O projeto foi executado com êxito e os resultados apresentados foram os esperados. Ele também foi apresentado durante a Semadec 2023 no evento Space Marathon Experience, ou SMAX, no dia 23 do 11, das 10 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Agora vamos ver nosso projeto funcionando na prática. Primeiro pelo osciloscópio, dentro do laboratório, e depois durante a Space Marathon Experience. Aqui está nosso projeto no osciloscópio. Percebe-se que quando se gira o potenciômetro, os pulsos vão ficando cada vez mais curtos, até chegar em contínuo. Quando ele chega em contínuo, ele desliga, como vocês podem ver pelo LED. O LED também desliga. Agora partiremos para a apresentação do nosso trabalho na Space Marathon Experience. Agora, depois que vimos nosso projeto sendo executado na prática, vamos partir para as considerações finais. Durante a elaboração desse projeto, reforçamos o que foi aprendido ao longo do ano nas aulas práticas e teóricas do professor Gustavo Lima. Pusemos em prática nosso conhecimento na área de eletricidade instrumental para construí-lo.
E tudo isso com o objetivo de aumentar o interesse dos alunos na área por meio de circuito interativo e divertido, além de ser uma oportunidade para desbravar a eletricidade instrumental e aprofundar nossos conhecimentos nesta área. Obrigado por assistirem até aqui. Aqui está a nossa principal inspiração para a montagem desse circuito. Tenham um bom dia e até mais.